Olá, gente, bom dia, muito bom dia. Sejam bem-vindos à nossa sala de leitura. Um excelente domingo para todos vocês que estão nos acompanhando no dia de número 121 e exatamente no mesmo ritmo que nós, né? Para quem está chegando agora, seja bem-vindo e saiba que nós estamos em um plano de leitura bíblico anual. Em 365 dias, nós teremos lido a Bíblia toda, uma leitura guiada, comentada. Para você que está acompanhando a gravação em outro dia, não está conosco no domingo, mas em outro dia, segue, vá em frente, continue. Eu tenho ciência que essa gravação está sendo feita dia 1º de maio de 2022, mas quem sabe você está em 2023, 2024, sabe lá que ano, né? Acompanhando essa gravação. Saiba que com todo o nosso carinho, com toda a nossa dedicação, com todo o empenho, que essa leitura da Bíblia foi feita e vai ficar disponível enquanto existir a plataforma do YouTube. Nós vamos deixar disponível e linkado também com a nossa escola, a Escola Renovação da Mente. Inclusive, se você quiser participar dessa escola, entre em contato conosco. Além da leitura diária da Bíblia organizada, muito bacana a forma que é disposta, né, ali, uma aula do lado da outra, uma coisa muito legal. Nós também, dentro da escola, vamos tratar sobre outros assuntos com mais profundidade bíblica. Enfim, é o nosso servir, é o melhor que nós procuramos fazer para vocês, para o povo de Deus, tá bom? Vamos seguir, já passa aí das 6, né? Vamos seguir a nossa leitura. Hoje tem um chazinho aqui, dá uma aquecida no gogó e vamos fazer a leitura da palavra. Antes, façamos a nossa oração. Pai querido, Pai amado, estamos iniciando mais uma leitura. Te louvamos, te agradecemos por esse dia, por esse encontro, por essa sala, por essa inspiração que o Senhor nos trouxe de, em 2022, mergulharmos na Tua Palavra. Fale conosco, não faria sentido nenhum lermos o livro se não ouvirmos a Sua voz. Fale conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Gênesis capítulo 33. Não esquece de dar o seu like aí, a gente está acompanhando tudo, hein? Vou dar o like aqui também pelo meu retorno. Se inscreve no nosso canal, quem ainda não é inscrito. E vamos seguir. Eita, tava alto a trilha, né? Perdão, desculpe. Tava alta a trilha sonora, agora que eu percebi ali. Gênesis capítulo 33, o encontro de Jacó e Esaú. Ontem nós lemos que Jacó ficou com receio, apesar de ter apelado para a misericórdia de Deus, ficou com receio de se encontrar com o irmão Esaú. O irmão queria matá-lo e enviou alguns presentes na frente. Mas você vai perceber na leitura de hoje que não foram os presentes que fizeram com que Esaú tivesse compaixão do seu irmão. Tudo já preparado pelo próprio Deus. Vamos lá. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pois pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Que reencontro maravilhoso, né? 2 irmãos que há 20 anos não se encontravam e o último encontro foi um choque, né? Vou te matar. E ali, então, se encontraram e o beijou. Dá licença. Versículo 5. Daí, levantando os olhos,
Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são esses que estão com você? Jacó respondeu: Os filhos com que Deus agraciou este teu servo. Então se aproximaram as suas servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e os seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: Qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Os grupos de animais que ele mandou na frente? Esaú falou: Qual é o seu propósito com esses grupos aí? Jacó respondeu: É para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarde o que você tem. Não eram seus bens que iriam me comprar, não. Você entendeu? Mas Jacó insistiu: Não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Então aqui Jacó praticou o princípio da gratidão. Por gratidão agora, já não mais por compra, por troca, por barganha. Ele mandou os presentes querendo convencer o irmão. Não é dessa forma. E aí Esaú vai e fala: Não, eu já tenho muito. Você quer me dar? Eu já tenho muito. Fica tranquilo, não precisa dar nada. Aí Jacó fala assim: Mas é um presente. Porque eu estou vendo em você a face de Deus. O seu semblante está me mostrando Deus. Eu estou reconhecendo que é Deus na minha vida. Então, por gratidão, o mesmo que Abraão tinha feito com Melquisedeque, rei de Salém. Lembra? Quando voltou da guerra dos 4 reis contra 5 reis, Melquisedeque o abençoou com pão e vinho, e Abraão deu o dízimo de tudo, por gratidão. Jacó ainda não tinha entendido esse princípio, e antes, tentando barganhar, trocar, comprar, chega uma situação que ele reconhece: é Deus na minha vida, é a graça dele, é a misericórdia dele. Então eu quero dar de presente para você, meu irmão, como para o próprio Deus. Interessante, né? Versículo 11. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tem fartura. Ele insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: Vamos partir e seguir viagem, e eu irei à sua frente. Porém, Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que esses meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais, um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, e seguirei aos poucos, no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Esaú respondeu: Então permita que eu deixe com você alguma dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: Para quê? Basta que eu alcance o favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo, e Jacó foi para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Jacó chega a Siquém. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Deus, o Deus de Israel. Gente, você já sabe que o levantar altar era a maneira que eles tinham de invocar o nome do Senhor, né? Vocês estão vindo comigo da leitura desde o início de Gênesis. Quem iniciou essa prática foi Sem, filho de Adão. A partir daquele momento começou a invocar o nome do Senhor. Levantava-se um altar e invocava o nome do Senhor. Tá? Velho Testamento, Velha Aliança, Velho Concerto. Já entendemos no Novo que não existe mais altar hoje. Hoje você chega até Deus no nome de Jesus. 34. Diná e os siquemitas. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra, as mulheres que habitavam ali.
Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Hamor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Hamor: consiga-me essa jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com gado. Por isso, calou-se e esperou até que eles voltassem. Então, Hamor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Hamor falou com eles, dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes. Deem as filhas de vocês para nós e vocês também tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio. A terra estará ao seu dispor. Morem nela, negociem e adquiram propriedades. Negociem e adquirem propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: que eu obtenha esse favor diante de vocês e lhes darei o que me pedirem. Aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Deem-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Hamor. E lhes disseram: não podemos fazer isso. Dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos: que você se torne como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Vocês já sabem o que é circuncisão, né? Então, lhe daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram Hamor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim, Hamor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da cidade e falaram aos homens da cidade: esses homens são pacíficos em relação a nós. Portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar, e eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, e todos do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. A traição de Simeão e Levi. Você já sabe que a circuncisão é cortar uma pele, né, do órgão do homem. E todos aceitaram fazer isso. Mas veja que coisa, a traição que aconteceu ali. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, os homens estavam sentindo dor por causa daquele corte que foi feito, né, no órgão do homem. 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Que golpe baixo, né? Aproveitaram que os homens estavam se recuperando da cirurgia, vamos dizer assim, e mataram todos os homens por vingança, né, da irmã.
Passaram também a fio da espada Hamor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram tudo da cidade, todos os bens, tudo que tinha de precioso ali levaram. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os fariseus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Eles responderam: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Não liberaram o perdão, gente. Foi uma traição. Versículo 35. Jacó faz um altar em Betel. Disse Deus a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se, troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu quando no dia da minha angústia, ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel, como nós já lemos lá em Gênesis 32. E lhe deu o nome de Israel e disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo. Então ele ouviu do próprio Deus agora, né? nessa visão. Ele já tinha lutado com o homem, né? O anjo. E o anjo já falou: você não vai mais se chamar assim. Agora Deus vem e fala: não vai mais ser Jacó, é Israel. Agora seu nome é Israel. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e, depois de você, a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação de azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome Betel. Então, aqui foi uma libação, ou seja, a gente já aprendeu isso, já passamos lá em Levíticos, entendemos que libação é um líquido derramado sobre um sacrifício. Então, nesse caso, o azeite foi derramado apenas como libação, um líquido sobre um sacrifício, que ele apresentou depois que Deus já tinha respondido, já tinha falado com ele. Gratidão. Entendeu? Não mais daquele jeito que ele tinha feito antes. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Fique claro isso, gente. Não tem problema você ofertar. Não tem problema você tomar o dízimo como base da sua gratidão. Não tem problema você apresentar um voto a Deus, um voto de gratidão. O problema é barganha, é troca, é querer comprar, querer pagar. Entende? Não
tem problema nenhum de você querer apresentar a Deus as suas ofertas. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá, ou Efrata, não tem acento aqui, perdoe se às vezes eu erro a pronúncia desses nomes antigos, me perdoe. Raquel deu à luz a um filho num parto que foi muito difícil. Em meio a dores, às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque Raquel morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai lhe chamou Benjamim. Vamos entender aqui o significado, né? Benoni significa filho da tristeza. Ela teve o filho, mas o parto foi um parto muito difícil e a alma dela saiu, ela morreu. Ela teve o filho, mas morreu. Então, quando teve o filho, ela deu o nome de Benoni, que quer dizer filho da minha tristeza. Mas o seu pai chamou Benjamim, significa filho da mão direita. Significado. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder, descendente de Israel. E aconteceu o quê? Habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. A morte de Isaque. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Capítulo 36. Desculpe, dá uma revigorada aqui, né? Gênesis 36. Descendentes de Esaú. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oholibama, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Naboiote. De Adã teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel. A Oholibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhes nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que lhe havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos. E a terra de suas peregrinações não os podiam sustentar por causa do gado. O pasto, né? Não teria pasto para tanto gado, né, gente? Não teria terra para tanto gado. Então, Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. Essa é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no Monte Seir. São esses os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo, Gaeta e Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz Amaleque. Esses são os filhos de Adá, mulher de Esaú.
E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes de Temã, Omar, Zefô e Kenaz, Corá, Gaetã, Amalaque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom, são os filhos de Adá. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram de Reuel na terra de Edom, são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Zeus, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e estes são os seus chefes, descendentes de Seir. São estes os filhos de Seir, o Oreu, morador da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Disson, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Romã. A irmã de Lotã é Timna. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Maanate, Ebal, Sefo e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aia e Aná. Este é o... Desculpe, vou ler de novo. Versículo 24. São estes os filhos de Zibeão: Aia e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná: Disson e Olibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Disson: Endã, Esban, Itran e Querã. São estes os filhos de Ezer, Bilam, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os chefes dos heveus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disson, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus na terra de Seir. Reis e chefes de Edom. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bozra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadad, e em seu lugar reinou Samla, de Masreca. Morreu Samla, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Hanã, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Hadar. O nome da sua cidade era Paú, e o da sua mulher era Mitabel, né? Filha de Matred, filha de Mizaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes de Timna: Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações, na terra que possuíam. Este é Esaú, o pai dos Edomitas. Então, a Bíblia faz questão, né, de deixar aqui a genealogia
A gente vai entendendo isso na leitura panorâmica da Bíblia, vê que era importante para que a gente saiba quem eram os inimigos, de onde nasceram esses inimigos, qual é a linhagem e quem eram os filhos de Israel, os descendentes de Abraão, até chegar a Cristo, que é dessa linhagem real. A Bíblia vai trazendo essa genealogia. Gente, a proposta do nosso plano é ler a Bíblia toda, então a gente não pode pular, tá? A gente tem que ler a Bíblia toda. Em algumas partes a gente faz alguns comentários e quero mais uma vez lembrá-los que estudos profundos nós vamos fazer dentro da Escola Renovação da Mente. Amanhã, segunda-feira, para quem está assistindo hoje, domingo, temos a aula às 8h30 da noite. Vem para a escola, vamos ter profundidade bíblica, vamos falar sobre o óleo santo, óleo ungido, óleo consagrado, óleo da unção. Dão tanto nome para esse óleo, fazem tantas coisas com óleo, dentre tantas coisas, o que pode e o que não pode, o que é permitido, o que não é, tem fundamento, tem base ou não, você vai saber na Escola Renovação da Mente. Um abraço de fé e força. Amanhã, segunda-feira, nós iniciamos fazendo a oração semanal, tá bom? Tchau, tchau.